Mas, né, só voltando, né, com todos os atropelos, você pretende se candidatar novamente e o porquê você pretende se candidatar novamente a Camalau? César, para ser prefeito, né? bem objetivo, pretendo, serei candidato à reeleição, porque sempre tomei a política como missão. Para mim, política é missão. Eu tenho uma missão com minha terra. Não é uma missão que é da minha cabeça ou que é uma vontade egoísta. Eu costumo dizer que as coisas de Deus são maiores do que as nossas coisas. Então, a forma com que eu sempre me direcionei e que eu sempre fui encaminhado na política, eu sinto no meu coração que tem a mão de Deus. Então, eu encaro isso como uma missão. Eu sei que eu tenho um papel a desenvolver no meu município, mas também tenho a consciência que não vou resolver tudo. Mas irei deixar um legado, irei deixar um exemplo. E esse vai ser o meu, vamos dizer, o meu status. O que eu quero de status é isso. Eu quero um dia, eu fico imaginando um dia quando eu me for morrer, eu quero um dia que o meu filho chegue numa placa e veja o meu nome na placa de uma escola. É esse o pagamento que eu quero. Seu nome já está consolidado, mas e a Pareia, o vice, está trabalhando para isso, o grupo? Olha só. Esse vice vem do grupo de Aristeu ou ainda não? Eu acho que quando você tem uma junção de dois grupos, né, naturalmente o vice vem do segundo grupo, do outro grupo, do grupo tá aliado com você, né? E a gente tem excelentes pessoas que têm passado de honestidade, de integridade, e enfim. Então, assim, eu vejo várias pessoas. Mas me diga aí, nome de duas ou três. Nome de duas ou três pessoas? Não, eu não vou citar nomes, porque Mas diga pelo menos duas. Porque eu não quero direcionar, isso, entendeu? Eu não quero direcionar uma decisão, César, que não é minha diretamente. Claro, eu vou estar, é do grupo, né? E eu sou uma pessoa que sempre fui muito de grupo. Você aceita a indicação que vier do grupo. Mas o importante é que o grupo tem nome, né? O grupo tem um nome e o grupo tem preceitos. Eu acho que você diz assim, você vai aceitar o nome que vem do grupo. Não é. Eu acho que a questão não é essa. O nome vem, claro, do grupo que está aliado conosco. Mas a gente tem que ter preceitos que o grupo de Aristeu tem também, que é a questão da integridade, a questão do passado limpo, a questão da honestidade, né? A questão de não estar envolvido em escândalos. Eu acho que isso são pressupostos para se montar uma boa chapa. Mas Rodolfo falou do negócio. Pronto, vamos uma pergunta aqui. Bira, eu lembro que eu conversava com você, eu fazia entrevista, eu acho que era até pro meu site. Acho que faltava 1 mês, 2 meses pra eleição e você era, inclusive, candidato a vereador. vereador. Aí eu perguntei, Bira, você tem pretensão de um dia? Você disse, quem sabe um dia, né? Só que veio um monte de coisa. Só que eu disse, eu lembro, eu assisti essa entrevista novamente, eu lembro que eu disse que talvez eu não chegasse porque tinham outras possibilidades. Né? Aconteceu muita coisa, você foi candidato a vice, depois da eleição acabou que houve um rompimento. Sim. Aqui no nosso Facebook, inclusive, muitas pessoas falando aqui, teve traição, não sei o quê. Você acha que você traiu o grupo, você tem a consciência tranquila? Por que aconteceu esse rompimento com o grupo a qual você foi eleito? Eu vou começar dizendo o seguinte, quando eu cheguei aqui, né, em off, estava faltando energia, vocês tinham saído para ver o problema, Jaqueline, a gente conversando aqui, Jaqueline perguntou, Bira, tu dorme bem? Eu disse, durmo. Eu durmo bem, eu tenho a consciência tranquila. Em relação à traição, vamos lá. Eu vou começar citando o meu exemplo pessoal. Entre namoro e casamento, eu fui casado e me separei por outros motivos, né? Mas me dou muito bem, graças a Deus, com a minha ex-esposa, que me deu um filho, tal. Mas entre namoro e casamento, eu vivi 13 anos com a mesma pessoa. E já estava no campo da política, já estava no campo da música, estava fazendo faculdade em Campina Grande e nunca traí. Eu nunca traí a minha esposa. Então eu não sou um traidor. Certo? Camalau, reflita sobre isso. Eu nunca traí a minha esposa, nunca humilhei em público a minha esposa com traição. Segunda coisa. Ponto. Analisa agora a minha família. Nós nunca fomos de trair ninguém. Ninguém.
Agora, aconteceu certas situações que fez com que o rompimento acontecesse. Certo? Primeira coisa, a gente, quando entra num projeto político, a gente tem uma ideia. Eu coloquei alguns pressupostos aqui. Pois não. Então a gente acredita nesses pressupostos. Infelizmente, quando eu digo isso, eu não digo achando bom, não. Que eu não quero o mal de ninguém, eu não quero que ninguém seja acusado, eu não quero que ninguém, enfim, eu não quero imbróglio para a vida de ninguém, não. Mas, Rodolfo, existe um processo que tem uma transferência bancária de uma conta de uma pessoa física para uma concessionária, comprando uma caminhoneta, e essa caminhoneta depois foi alocada à prefeitura. É Bira Mariano que está dizendo isso? Não, não sou eu que estou dizendo isso, não. Está num processo sério do Ministério Público. Sou eu que inventei, sou eu que fui atrás. Lá no processo tem quem comprou, tem quem foi, tem o dinheiro. Fui eu que fiz isso? Não fui eu. Existem escutas de WhatsApp que fala de propina com uma banda musical. A voz que está ali pedindo propina à banda é a de Bira? Não, não é a minha voz que está ali. Como também tem áudios falando de lavagem de dinheiro. É minha voz que está ali fazendo a lavagem de dinheiro? Não, não sou eu. Existem processos sérios. Peraí, e o ruim sou eu? O que foi que eu fiz? Qual é o ato que mostra que eu traí? Eu tinha um projeto político. Projeto político você não tem só, você tem um grupo, né? Existem diferenças de pensamentos? Existem diferenças de pensamentos, mas minimamente você tem que ter uma agenda comum, pressupostos comuns. Infelizmente esses pressupostos foram quebrados. Aí vem uma pergunta que eu já vou responder, porque alguém já deve estar pensando nisso. Mas você não sabia? Não. Sabia não. Mas na época da eleição, quando teve aquele moído, foi preso, volta e tal, você não sabia? Não. Sabe por que eu não sabia? Porque durante a eleição o processo estava em segredo de justiça. O processo só veio estourar e se tornar público já em janeiro. E aí se levantam outras questões. Bira, quando foi para decidir o vice, César, Bira levantou logo a mão. Que mentira! A gente passou quase um mês sem saber quem era o vice. Como foi essa escolha? Olha, eu não sei se dá tempo, mas deixa 5 minutinhos aqui. Deixa eu relatar como foi. Aconteceu aquele movimento que o GAECO foi a Camalaú. Uma operação que eu acho que foi o dia da maior vergonha que a cidade de Camalaú passou. Eu digo isso hoje porque aonde eu ando, que digo, você é de onde? Camalaú, você é o que lá? Eu estou prefeito. Foi a cidade que o GAECO foi. Quer dizer, ninguém está lembrando de Camalaú pelo povo acolhedor, né? Pelo açude, não, porque o GAECO foi um dia em Camalaú numa operação. Aconteceu a operação naquele dia, o prefeito anterior foi levado a Monteiro, depois voltou, tal. No outro dia foi a João Pessoa, nós ficamos em Camalaú esperando. Tivemos uma reunião na casa do professor Antônio Mariano, uma reunião com 6 pessoas. E lembro quando o professor Antônio Mariano disse assim: meu irmão, olhando para o gestor anterior, meu irmão, a gente que é amigo, está com um amigo não só na hora boa, não. A gente está na hora ruim, mas a gente precisa saber o que aconteceu, porque eu só posso ajudar uma pessoa se eu souber o que está acontecendo com ela. E essa resposta nunca foi dada a gente do que aconteceu realmente. Pronto. Passa nessa reunião, que foi um dia depois do movimento do GAECO, foi colocado que talvez Kiel não pudesse mais ser o vice, porque ele teria que assumir como prefeito e perderia lá na frente, né? Perderia a condição de ser vice. Porque quando você assume como prefeito... Só poderia ser candidato a prefeito. Poucos meses da eleição você pode ser candidato a prefeito. Então disse, não, mas eu lembro que tinha um entendimento jurídico, que eu poderia, outro, aquela coisa de advogado. Um disse que pode, outro disse que não pode. Vamos fazer o seguinte, segue a chapa, a mesma, que é o de vice. Seguimos a chapa, mas com aquela angústia que poderia
ser cassado. E isso passou-se, acho que 15, 20 dias. E nós não tínhamos, a verdade é essa, nós não tínhamos um candidato a vice. Do quadro filiado, de quem se afastou, de quem não se afastou, só tinha uma pessoa que podia ser candidata a vice. Só uma. O resto já era candidato. Tinha 13 candidatos a vereador, um candidato a prefeito e um candidato a vice. E a única pessoa que podia ser candidata era Antônio Mariano. Porque não era secretário, porque não estava ocupando cargo público, estava filiado. Mas não quis. E ele, desde o primeiro momento, ele disse, eu não quero. Não é mais o meu tempo. Passou o meu tempo. Eu não quero. Ele dizia, Mibira, não é para mim. Não é mais para mim. Infelizmente, não é mais para mim. Eu sei que vocês estão nesse aperto, nós estamos nesse aperto, sem ter o vice, que é o pode não ser, que foi o mais prejudicado e boicotado. Porque Kiel, quando assumiu, César, teve a ideia de, pelo menos em 4 meses, deixar uma marca e foi fazer a Praça do Pindurão, com o nome Eu Amo Pindurão, obra de Kiel. E naquele momento começou a ser boicotado. De dizer, não leva material para Kiel não terminar a praça. É muito doído isso. Em resumo, Antônio Mariano não quis, passou-se um tempo, passou-se 20 dias, tinha um forró lá na floresta. Naquele momento saiu a decisão que Kiel não podia ser e alguém tinha que ser. E pela conjuntura de 2 grupos políticos, o vice tinha que ser um de nós, um dos Mariano. Agora vim com essa conversa, não é porque eu não consultei vereador tal, não consultei fulano, que é mentira. Tinha que ser um de nós. Kiel não pode ser. Antônio Mariano não quer. Sobrou para quem? Vira Mariano. Sobrou para mim. Aí não é porque eu já sabia do futuro. Homem, que conversa. Eu relutei em ser, porque a minha candidatura de vereador era garantida. Eu tinha a campanha na mão. É diferente isso aí para uma majoritária que você não tem na mão. Você pode até ganhar, como a gente ganhou, com essa junção, mas eu não tinha na mão. Resumindo, foi isso que aconteceu. Pira, a conversa tá boa, mas o tempo tá chegando ao final. Agradeço aí sua participação. Em breve a gente conversa mais. A gente tem tanta coisa para conversar. Deixa eu mandar um abraço para... Sim, mandar um abraço aí para Beto Melo, tá acompanhando aqui o nosso programa. Obrigado pela audiência. Também Manezinho Cachoeira, todo mundo aqui interagindo conosco. Gente boa, meu amigo Mané. Um abraço, Mané. Silva, Mônica Gonçalves, todo mundo que tá aqui compartilhando a audiência, bombando aqui no Facebook, também nos rádios aí de Camalaú. Muito bem, Bira, a gente tinha tanta coisa para conversar, mas não vai faltar oportunidade. Não vai faltar oportunidade em outras César, vezes. Eu estou à disposição de você, de Rodolfo e de qualquer uma outra pessoa para colocar essas questões. Volto a dizer, eu não tenho raiva no coração, não desejo mal a ninguém. Não, só sei de uma coisa que eu sempre digo e serve para mim, para todos. A gente colhe o que a gente planta. E isso não muda, porque isso é uma lei divina, né? E, enfim, eu estou aqui como missão e sinto que tenho que ir um pouquinho mais além. Se Deus permitir, se o povo quiser, a gente continua. Se não, não tem problema, sabe? Agora, que eu quero muito fazer pela minha cidade, quero fazer muito pelo meu município como um todo, quero. Você espera uma campanha tranquila ou não? Eu espero que existem aquelas coisas acaloradas, mas que a gente tenha uma campanha em paz, pelo menos que seja em paz, que todo mundo, ao final da campanha, esteja todo mundo vivo. Muito bem.